No domingo nós falamos sobre uma palavra, só vai lembrar. Quem lembra? Uma palavra-chave. E, ó, começa com E e termina com Benézer, para dar uma dica para vocês. Ebenezer. E o que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu contextualizei para aquela mensagem dentro do texto que nós lemos, que não foi o texto de Samuel, onde está a palavra explícita lá, Ebenezer, mas o Senhor soberano tem nos ajudado. E nós explicamos ali, através daquele texto, sobre a blindagem que provém da confiança que a gente nutre com o Senhor. À medida que eu confio no Senhor, eu me torno uma pessoa blindada, um homem, uma mulher blindado. Amém? Quem lembra disso? Isso ficou claro, né? Ficou forte no nosso coração. E a gente aprendeu também que muitas vezes Deus nos dará livramento, não da situação, mas nos dará livramento no meio da situação. Só que hoje a gente queria falar sobre algo que também tem tudo a ver com isso. Na verdade, a gente vai fazer uma ponte para o tema da palavra de hoje, que é a reverberação do ser. Você pode repetir isso comigo, por favor? Diga assim: a reverberação do ser. Rapaz, o homem já até teve uma revelação, que essa arte foi feita agora, né? Já colocou lá um cérebro lá, as ramificações cerebrais. Aquilo, se não me engano, parece sinapses, né? Meu Deus, hein? O homem foi profundo agora. Ah, foi Viviane! É, Viviane. Quando você crescer vai dar trabalho, hein? Mas enfim. Só que antes da gente entrar nesse tema, a gente vai começar uma campanha hoje. A campanha da vassoura ungida. Vou pedir... Moisés, pega para mim essas 3 vassouras aí. Pessoal, agora ficou tudo espantado. Vassoura ungida, o negócio agora vai... Então, nós vamos começar a campanha hoje. Já tô brincando, gente, misericórdia. No dia que vocês ouvirem o pastor Emerson falar que vai começar a campanha da vassoura ungida, você pode sair correndo pela igreja, que eu não tô bem, não. Mas eu queria fazer uma dinâmica. E para fazer essa dinâmica, eu vou chamar aqui 3 voluntários. Se vocês não se oferecerem, eu vou chamar pelo nome. Então, 3 pessoas por jeito. Não fica com medo, não, que é coisa fácil. Facinho, facinho. Então, pode vir os 3 primeiros voluntários aí que quiserem participar da dinâmica. Se não quiser, eu chamo. Quem se voluntaria? Ó, Anderson tá quase levantando. Ih, Cláudia deu um empurrão. Vai. Aí, ela que te empurrou deveria vir também. Cláudia, você vai tirar de letra essa dinâmica. Vem, Cláudia. Mandalva. Mais alguém? Precisamos de mais um. Não é pra varrer não, que isso. Tá limpinha a igreja, não tá? Tá limpinha, a igreja tá cheirosa, tá limpinha. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Zaida, né? Porque ela que cuidou da igreja. Tava mal hoje, tadinha, né? Tava passando aí por um momento de debilidade, mas tá aí de volta, graças a Deus. Bom, já que não tem mais um... Zaida? Então vem, Zaida. Segura aí, varão. Uma vassoura para ti, uma vassoura para você, Dalvinha. E uma vassoura... A Zaida vai tirar de letra, né? Porque a Zaida já lida com isso mesmo, né? Agora presta atenção vocês. Não fiquem muito próximos um do outro, tá? Dá uma distância de um... Zaida, fica aqui mais ou menos aqui no meio, aqui, ó. Vem cá. Fica aqui no meio. A missão de vocês com essa vassoura é equilibrar essa vassoura na palma da mão. Vamos ver se vocês conseguem. Cuidado com a câmera aí, Dalva. Meu Deus do céu. Isso aí. Gente, presta... Zaida, foi a primeira a deixar cair, hein? Não pode deixar cair não. E nem segurar. Tem que deixar equilibrada mesmo na palma da mão. Vamos lá, Dalvinha. Não, vai cair não. Eu tô aqui. Qualquer coisa eu seguro. Foi fácil, não foi? É fácil. É ou não é? Agora vamos lá. Vocês vão fazer a mesma coisa. Preste atenção agora. Agora eu vou tirar o tablet daqui. Pera aí. Não, agora eu sei que vai dar ruim. Vamos lá. Agora, Zaida, você vai equilibrar a vassoura olhando para o Anderson. Anderson, você vai equilibrar a vassoura olhando para a Zaida. Dalva, você vai equilibrar a vassoura olhando para o Anderson. Mas tem que olhar para ele. Você vai olhar para ele, você vai olhar para ela e você vai olhar para ele. Então tenta equilibrar a vassoura. Vamos lá. Ih, já levou uma vassourada na cabeça. Dalva, você está olhando para ela, hein, Dalva? Para ele, então olha para ele. Não pode segurar não, Dalva.
É assim, na palma da mão, ó. É assim, na palma da mão, gente. Vamos lá, de novo. Vamos lá, de novo. Isso. Ih, olha só, outra vassourada na cabeça. Não dura nem 3 segundos, então agora vai ficar mais fácil. Espera aí, vamos lá. Agora, não, coloca na mão de novo. Agora vocês vão equilibrar as vassouras olhando para a mão de vocês. Aí ficou fácil, né? Tem que olhar para a mão. Não pode olhar para cima, olhar para a mão sem segurar. Vamos lá. Zaida, olha para a tua mão, Zaida. Para a mão, Dalvinho, olha para a mão, Dalvinho. Não deu? Alguém quer tentar, gente? Tô achando que eles estão muito fraquinhos. Não deu, né? Não dá. Agora, moral da história. Pode me dar. Eu queria que vocês aplaudissem aos voluntários. Toma, Zaida. Aproveita e leva tudo, Zaida. Moral da história. Nós vamos falar hoje sobre o homem natural e o homem espiritual, que tem tudo a ver com o tema, a reverberação do ser. Se vocês pararam para perceber, essa dinâmica serve para dizer, nesse contexto aqui, que toda vez que o homem espiritual, que olha para o alto, que olha para o propósito, e qual era o propósito? Equilibrar a vassoura. E enquanto ele está olhando para a vassoura, ele está olhando para o alto, que é de onde vem o socorro dele, ele está bem equilibrado, né? Ele dificilmente cai, claro que caiu, mas dificilmente cai, ele tem mais segurança. Mas a partir do momento que esse homem é espiritual, deixa de ser espiritual, e começa agora a olhar para o próximo, olhar para quem está do lado, tirou o foco do propósito, mas está olhando para a vida dos outros. Não é o nosso caso aqui, a gente não faz isso, não é verdade? Mas você deve conhecer alguém que já fez. Dificilmente esse propósito vai se manter firme. Esse propósito vai cair por terra. E o outro significado, quando a pessoa olhou para a mão, quando ela olhou para a força dela, para a capacidade dela, para a mão, que aí aquele versículo entra nesse contexto: maldito o homem que confia no outro homem e que faz do seu braço a sua força. Então, quando ele ficou focado, eles ficaram focados na mão deles, na capacidade deles, o propósito também não permaneceu firme. Ou seja, o homem espiritual é aquele que olha somente para o alto, somente para o propósito, mesmo que tenha pessoas caindo do lado dele, mesmo que tenha pessoas errando do lado dele, ele não desfoca do propósito dele. Quem entendeu, aplauda o Senhor. Entendeu, né? Amém? Então, por favor, abra sua Bíblia lá no texto que vai basear aí a nossa reflexão nessa noite, que é 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Machucou não, né, Anderson? 2 vassouradas na cabeça no mesmo lugar. Dessa vassoura é leve. Na próxima nós vamos trazer uma enxada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem achou diz amém. Vamos lá, está lá no telão também? Acho que vai estar, né? Daqui a pouco chega lá. Viviane vai botar lá para vocês também, para a gente comparar as versões. Eu coloquei aqui os significados das duas palavras, que vão trazer para a gente a ideia do natural e do espiritual, para a gente poder aprofundar um pouquinho o texto. O pessoal que está em casa também, que Deus possa tocar a vida de vocês. Quem puder, queridos, acompanhar a Mariane, que estava em pé. A Mariane ficou em pé para ler a palavra. Quem puder acompanhar ela, isso, fica de pé. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: mas o homem natural, essa palavra natural significa psíquico. O homem natural, psíquico, almático, ou seja, governado pela sua própria natureza, esse é o significado, vírgula, não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual. Qual é a palavra que aparece aí no grego? Pneumáticos, que significa governado pelo Espírito. Somente esse consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito Santo. Amém? Pode se sentar, aperta o cinto aí para você não sair correndo. Essa noite para nós eu quero crer que é uma noite de cura interior, até porque quando a gente fala de libertação, muita gente acha que libertação é só a gente orar para que espíritos imundos saiam, né? Para que forças espirituais da maldade na vida das pessoas sejam exorcizadas da nossa vida.
quando na verdade as maiores correntes da nossa existência, do nosso ser, estão dentro de nós mesmos. O próprio inimigo da minha vida, da tua vida, precisa de que da minha parte, da tua parte, haja algo que dê a ele uma legalidade para agir contra nós, ou em nós. Então, quando a gente fala de a reverberação do ser, eu não sei se vocês entendem um pouquinho disso, o Lucas domina essa área, e a gente que é músico entende um pouquinho disso. Reverberar no sentido do som, porque é daí que vem essa palavra, desse ambiente sonoro que a gente está aqui agora, por exemplo, tem muito concreto e vidro. Então a nossa igreja é uma igreja que tem muita reverberação. Quando a gente fala aqui dentro e controlar... o Lucas está balançando a cabeça. Pastor, é difícil. Então, por exemplo, se a gente tirar esses bancos daqui que são acolchoados e ajudam para que essa reverberação seja quebrada, se a gente tirar as cortinas daqui, tudo isso vai aumentar a reverberação, de forma que se a gente tiver duas pessoas conversando aqui dentro, fica difícil de se entender. Porque o som ele vai batendo, refletindo, reverberando e ecoando aqui dentro. Quando você começa então a colocar carpete na igreja, acolchoar os bancos, colocar cortina, né, colocar, quem sabe, mais espumas nas paredes, placas de som na parede, tudo isso vai ajudar para que o som fique limpo, para que ele não reverbere. Então reverberar é isso. É saber que o som, aí a gente está falando de som, tá? Que a onda sonora, ela se propaga e ela ecoa, ela reverbera conforme o ambiente onde ela é produzida. Agora, dentro da psicologia, a reverberação do ser são reflexos da nossa existência. São das nossas escolhas, tudo aquilo que eu escolho, tudo aquilo que eu decido, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que envolve a minha existência vai reverberar tanto para fora quanto para dentro. Tudo que a gente faz, tudo que a gente também deixa de fazer, produz uma reverberação. Por isso, Provérbios vai dizer, né, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Então eu queria que você prestasse atenção, muita atenção nisso, porque o que você está vivendo hoje, o que eu estou vivendo hoje, são reverberações das escolhas que eu fiz, quem sabe ontem, das decisões que eu tomei, quem sabe semana passada, daquilo que eu precisei me posicionar, quem sabe há 1 ano e meio atrás, né? Estar em Cordeiro hoje foi uma decisão, foi uma direção que veio para a minha vida, e tomando essa decisão, isso tem reverberado na minha vida, na vida de vocês e na vida da minha família. Se eu não tivesse decidido dessa forma, reverberaria do mesmo jeito, só que de forma diferente. Só que essa reverberação de uma decisão que eu tomei há pouco mais de 1 ano e meio atrás, ela reverbera em mim e também em outras pessoas. Esse é o princípio dessa lei, da lei de reverberação da nossa existência. Tanto o que eu decido ou o que eu não decido, fico naquela indecisão, isso também traz reverberação para a sua vida. Tudo que eu falo, ou o que eu me omito de falar, o que eu silencio dentro de mim, tudo o que eu faço, as minhas ações, as minhas atitudes, ou as minhas omissões. E falar de omissão é algo muito interessante, porque muitas vezes a gente só olha para pecado como se pecado fossem atos errados. Não deixa de ser, claro que o é, mas a Bíblia vai dizer que a omissão também é um pecado. Muitas vezes a gente sabe de uma verdade e a gente está vendo uma mentira sendo propagada em face dessa verdade e a gente se cala. Então esse que conhece a verdade e se cala diante de uma mentira é um omisso. E a omissão também é pecado, né? Muitas vezes a gente pega aquela pessoa que adulterou ou que prostituiu, porque ela fez um ato pecaminoso, e aí essa pessoa ela vai ficar no banco, se ela quiser, ela vai passar por um processo, né, de disciplina eclesiástica, mas eu não lembro de ter conhecido um pastor que pegou uma pessoa que deixou de fazer o bem, porque a Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. E a gente não vê um pastor ou uma doutrina, um costume da igreja, né,
uma disciplina da igreja, pegando essa pessoa e colocando no banco, tal como colocou aquele que prostituiu ou aquele que adulterou. Porque, na verdade, tanto as nossas ações certas ou erradas, como as nossas omissões, elas reverberam na nossa vida e na vida das pessoas. Então, as reverberações do ser, elas podem ser positivas, quando você acerta, quando você faz o que tem que ser feito, quando você fala o que precisa ser falado, e elas podem ser negativas. E quando elas são para fora, eu falei que elas reverberam tanto para fora quanto para dentro. Se elas são reverberações positivas, elas são saudáveis, elas vão me curar, porque elas reverberam para dentro, mas vão curar também outras pessoas. Agora, nesse momento aqui, eu estou falando, a minha voz está reverberando para vocês, e o Espírito Santo está fluindo nesse momento, nesse lugar, amém? Glória a Deus! Você tem certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui? Então, se há essa certeza no teu coração, e o que você está ouvindo é uma verdade, e não um engano, uma mentira, a chance de haver cura em nossas vidas hoje é muito grande. Não só cura física, mas cura da alma. A chance de haver um alinhamento hoje com a tua vida e a vontade de Deus é muito grande. Porque não só o som está reverberando aqui, mas está reverberando entre nós a unção do Espírito Santo, a autoridade da palavra de Deus. Mas se eu estivesse aqui nessa noite ensinando uma mentira para vocês, enganando vocês, vocês não seriam curados. Muito provavelmente, ao invés de cura, vocês estariam recebendo mazelas, estariam recebendo feridas na vida de vocês. Então veja como é importante a gente entender e saber como podemos ser curados e usar a reverberação da nossa vida para curar outras pessoas. E tratar isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que não aceitam muitas coisas em suas vidas. Eu sei que todos nós somos maduros. No domingo falamos sobre essa maturidade, porque estamos chegando a 45 anos, dia 19 nós completamos 45 anos como igreja. Estou falando de um corpo, né, de igreja, maturidade espiritual, homem espiritual, mulher espiritual. Mas todas as vezes que a gente está desalinhado da vontade de Deus, do propósito de Deus, a gente tem dificuldade de aceitar aquilo que Deus propõe para nós. Algumas coisas, por exemplo, que a gente não escolheu, ninguém aqui escolheu o pai que tem, a mãe que tem, ninguém escolheu o país onde nasceu, mas tanto eu quanto você, nós conhecemos pessoas que, ao conversar com elas, elas já trazem dentro de si uma rejeição, uma insatisfação com muita coisa que ela não pôde escolher. Então é muito comum você ouvir pessoas que rejeitam ou que não aceitam a família onde nasceram. Eu brincava, né? Não era que havia uma rejeição da minha parte, mas quando eu conheci os Estados Unidos, eu tive o privilégio, né, de morar lá 4 anos, eu falei, gente, eu tinha que ter nascido americano, esse negócio de ter nascido brasileiro, filho de português com uma brasileira. Deus errou nisso aí, mas eu falava na brincadeira. Obviamente que eu amo, né, a minha natureza, eu amo a minha brasilidade, eu amo ter nascido no Brasil. Infelizmente, né, não é aquilo que eu esperava, porque o Brasil, e não só o Brasil, mas muitas nações do mundo ainda estão vivendo essa crise global, né? Então não é só o Brasil, qualquer talvez outro lugar que você nascesse. O próprio Estados Unidos hoje está vivendo o reflexo dessa crise mundial. Mas enfim, foi tempo, né, que a gente conversava e falava sobre isso. Muitas vezes a gente difamava a própria cidade. Pessoas que moraram aqui em Cordeiro e tinham tanta rejeição com a cidade de Cordeiro, foram morar em Friburgo, foram morar em Niterói, foram morar em Curitiba, sei lá, foram para qualquer outro lugar do Brasil por causa da rejeição que tinham à cidade de Cordeiro. Por outro lado, pessoas que talvez moravam nesses outros lugares distantes, resolveram vir para cá, construir sua vida aqui, embora não tenham nascido aqui, e vieram para cá porque rejeitaram as cidades de onde vieram. Tem outras pessoas que vão reclamar e rejeitar da realidade que as cerca, né? E a gente não está falando só do status quo de cada um, porque você tem rico que reclama de ter nascido na família rica que ele nasceu, porque apesar de ter dinheiro ele não tem
felicidade, como você tem também os pobres que nasceram pobres, na condição de vida simples, precária, e que também estão insatisfeitos com essa condição. E pior do que isso, aí para mim eu acho que é a parte pior, porque tem pessoas que não têm nenhum problema com a cidade, com a família, com a realidade que nasceu, mas ela não se aceita, ela não gosta do cabelo que tem. Eu não posso nem ter esse gosto, porque meu cabelo tá indo embora, né? Daqui a pouco vai estar eu e o Nilton aí, nós aí firme na calvície, né? Então, né? Neutrox, quem usou Neutrox, cuidado que o cabelo vai cair. Eu usei muito Neutrox, aí eu falo isso porque a Paloma descobriu que o Neutrox é chumbo puro. Quem usa Neutrox aqui? Ninguém vai falar que usa agora. Ninguém vai falar. Quem já usou Neutrox? Ah lá, Salvador, tá careca. A irmã Heloísa ainda tem cabelo, graças a Deus, né, Heloísa? Mas para de usar Neutrox, porque Neutrox é chumbo puro. Então, se quem usa, prepare-se para cabelo cair muito em breve. Mas, enfim, quando a pessoa, por exemplo, rejeita o cabelo que tem, rejeita a magreza que tem. Quem lembra daquela música do Rebanhão? Eu era magro que dava dó, que me dava dó. Meu paletó listrado era de uma listra só, de uma listra só. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração. Então ele fala disso, eu não sei se ele está falando de si, mas ele fala de uma realidade de pessoas que às vezes são muito magras, né? Ó, o Salvador é magrinho e sempre foi magrinho. Eu nunca vi ele reclamando, nunca vi. Então significa que ele se aceitou. Mas a gente que é gordinho, né? Nayara, por que você está me olhando assim? Mas Nayara, viu? Só de eu falar dessa forma, a Nayara falou assim, eu não reclamo. Ela está resolvida com a fofice dela. Eu já não me aceito muito bem. Mas eu sei que o meu caso não é só genética, é falta de vergonha na cara mesmo. Né? Vou falar por mim, né? De mim eu posso falar. Porque se eu me cuidar um pouquinho mais, se eu valorizar mais talvez as opiniões da minha esposa, eu vou ficar um pouquinho melhor, né? Mas tem gente que não se aceita de jeito nenhum, da forma que é, a cor que tem. E a gente sabe que isso são rejeições. E as rejeições, muitas vezes não, na maioria das vezes, as rejeições, as inaceitações que a gente projeta para a vida, seja para a cidade, seja para o status quo que eu tenho, seja para a cor da minha pele, isso traz um bloqueio para a minha mente, traz um bloqueio para o meu entendimento. E aí a gente se esquece, porque por mais que você não aceite algumas coisas que você não pediu para ter, você recebeu como bônus ou ônus, não sei, sem ter tido o direito de escolher, a gente se esquece de que tanto o nosso nascimento quanto a nossa realidade e até pequenos detalhes, por exemplo, teu cabelo, a cor dos seus olhos, tudo isso foi pré-determinado por Deus. Se você abrir lá o Salmo 139, verso 16, no Salmo 139, verso 16, o salmista vai dizer assim, ó, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. E cada momento específico foi estabelecido quando ainda nenhum desses momentos existiam. Então, eu não quero entrar aqui na questão de eleição, de predestinação, né? Mas eu creio na soberania de Deus. Quem crê na soberania de Deus aqui? Você crê na soberania de Deus? Glória a Deus por isso. Porque na verdade, quando a gente rejeita a vida, ou rejeita algumas coisas da vida, ou até mesmo temos dificuldade de lidar e de aceitar aquilo que Deus determinou para mim como chamado, eu estou bloqueando a minha vida de viver de acordo com a soberania de Deus. Ou seja, se eu não aceitar, se não houver uma aceitação no meu coração diante de muitas coisas, que não aquilo que o diabo propõe para você, não aquilo que você muitas vezes escolhe de forma errada, mas se você é um conhecedor, uma conhecedora da vontade de Deus, da palavra de Deus, e você sabe o chamado que Ele tem para a tua vida, e você então rejeita a parte, talvez você não vai rejeitar
todo chamado ou toda a vontade de Deus. Mas quando você resiste a essa vontade, resiste a essa soberania, dificilmente você vai caminhar na tua vida de forma assertiva. Porque veja bem, quando nós ainda estávamos no início da gestação, eu vou dizer até mais, porque tem um outro texto do próprio salmista também, que antes da fundação do mundo, Deus já havia pensado em mim, Deus já havia pensado na Isis, Deus já havia pensado no Sávio, e nós nascemos, Isis, nós nascemos, Sávio, no dia exato que Deus escreveu para que nascêssemos. E às vezes o pai e a mãe, a minha mãe e meu pai, ou seu pai e a sua mãe, não sabiam disso. E podem até ter dito para mim e para você que nós não fomos planejados. E é verdade, talvez não pelo pai, não pela mãe. Mas isso não quer dizer que eu seja fruto de uma casa e você também o seja. Porque você estava nos planos de Deus. Você estava nos desígnios de Deus. E Deus não erra, amém? Posso ouvir um amém mais forte? Deus não erra, amém? Quando Ele determinou o plano para a tua vida, você acha que Ele errou? Sim ou não? Agora eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu descobri que havia um chamado pastoral para a minha vida, eu achei que Deus estava errado. E aí eu comecei a resistir a esse chamado. Quem caminha comigo um pouco mais próximo, já me ouviu contar que quando eu fui para os Estados Unidos, eu não fui porque, uma grande oportunidade somente, né? Esse dia a gente estava conversando aqui, eu, Anderson e Júlio, conversando sobre isso. Não foi só uma grande oportunidade que apareceu para mim, foi uma fuga. Uma fuga de alguém que não queria mais viver o chamado que estava sendo desenvolvido, mas ainda imaturamente, e por causa da minha resistência, por causa da minha inaceitação, aquilo que Deus propunha para mim, eu me afastei em relação à predeterminação de um chamado que Deus tinha para mim. Olha as consequências. Humanamente falando, foram os 4 anos mais prósperos da minha vida. Ganhei dinheiro, tinha carro do ano, morava num apartamento luxuoso no centro de Teresópolis. Então a gente curtia a beça, eu, minha esposa, ainda não tinha a Pamela, né? Então a gente assim podia usufruir de muita coisa boa. Mas só que tem uma coisa, queridos, tem uma coisa que não encaixava. Apesar de tudo assim, humanamente falando, materialmente falando, estar bem, dentro da gente alguma coisa estava fora de lugar. E não tem nada que preenche isso, não tem carro zero, não tem dinheiro na conta, não tem restaurante bom, não tem morar em Fort Lauderdale, ou Boca Raton, ou Miami, ou Rio, ou Cordeiro, nada preenche isso. O que vai preencher esse vazio daquela pessoa que se desvia de um propósito é somente o propósito. É só o propósito. Existe um vazio dentro de você que é do tamanho certinho do propósito que Deus tem para a tua vida. E quanto mais distante eu estou desse propósito, quanto mais eu deixo de olhar para esse propósito, focar nesse propósito, eu vou me machucar. Graças a Deus o Anderson não se machucou, mas no momento que ele estava ali, focado no propósito ali, olhando para a ponta da vassoura, olhando para o alto, né? E ele firme ali, ele conseguiu manter-se firme, focado no propósito. Mas no momento que ele começou a olhar para a Zaida, ou olhar para a Dalvinha, a vassoura, pô, na testa dele. E assim acontece com a gente quando a gente desfoca daquilo que Deus tem para nós. A gente leva, quem dera se fosse só a vassourada na cabeça. Né, Anderson? Estava bom demais. Né? Quem sentar com esse menino, fala o menino com todo respeito, você ouvir a história dele, você vai ver que uma vassourada na cabeça dele seria lucro. Quando ele estava fora do propósito. Mas pior que essa vassourada na cabeça representa muitas vezes a desgraça da nossa vida. Você bate cabeça em tudo quanto é canto, você se torna uma pessoa ultrajada pelo diabo, ultrajado pela vida. E conversando com ele um pouquinho ali, ele falava que o que ele vive hoje não tinha a mínima possibilidade de acontecer. Uma família na vida de Anderson era uma coisa hipotética. Era uma utopia. E de repente, quando ele se alinha a esse propósito, quando ele resolve entregar a vida dele para Jesus e começar a andar nessa direção, a olhar para o alto, ele começa a ser equilibrado. O equilíbrio vem se formando na vida dele, então a reverberação da vida dele começa a alinhar tudo que está à sua volta. E também dentro de si. Porque essa reverberação, como eu falei, ela pode ser positiva e ela pode ser
negativa. Negativa quando eu estou fora do propósito. E quando eu estou fora do propósito, não só eu me arrebento, eu me machuco, mas eu acabo machucando muita gente. Eu acabo também reverberando essa tragédia na vida de muitas outras pessoas. Agora eu queria que você entendesse isso e ficasse bem claro na tua mente. Pastor, por que tem que ser assim? Por que Deus fez assim? Porque é fato que a gente tem dificuldade, de muitas vezes compreender a mente de Deus. Agora eu queria que você entendesse que a mente de Deus é uma mente perfeita. Aquele que determinou um plano para a tua vida, ele criou o universo. A gente cria algumas coisas, a gente fabrica algumas coisas, mas nada chega perto daquilo que ele é capaz de criar. E foi esse Deus com essa mente perfeita, que é o arquiteto perfeito de tudo que existe, minuciosamente, ele pensou num plano para a tua vida, e ele não só pensou, mas ele determinou. Ele escreveu, segundo os salmos que nós lemos, Deus escreveu no seu livro. Não me pergunte que livro é esse, porque os teólogos não chegam a acordo sobre isso, mas eu sei que está registrado. Aleluia! Está registrado. O propósito de Deus para a tua vida está registrado. E do que depender da parte dele, tudo vai contribuir para que esse propósito se cumpra. A única coisa que não pode acontecer é o Anderson ficar olhando para a Zaida. É a Zaida ficar olhando para o pastor. É o pastor ficar olhando para o John. Porque se a gente ficar um olhando para o outro, ou então se a gente ficar olhando para a nossa capacidade, irmãos, quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei isso domingo, a realidade da igreja era assustadora. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Porque tu olha para a mão, é a hora que tu olha para a mão, né? Meu Deus, e não tem dinheiro, como é que a gente vai fazer? Mas aí tu não pode olhar para a tua mão, tu não pode olhar para a tua capacidade, tu não pode olhar para o recurso, porque às vezes nem recurso você tem. E aí você olha para onde? Você olha para onde? Você olha para onde? Para o alto! De onde virá o teu socorro, que diz lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o salmista, ele tinha uma certeza que o socorro dele não ia vir do braço dele, da habilidade dele, porque ele era muito hábil, só que ele sabia que o socorro dele viria do soberano, do eterno, o criador de todas as coisas. Então, quando a gente fala de soberania, quando a gente fala dessa mente perfeita de Deus, eu lembro até que há um tempo atrás, há muito tempo na verdade a gente já ouve isso, né, que alguns diziam assim, política e religião não se discute. Eu discordo, eu acho que a gente pode discutir sim, eu só não posso faltar o respeito na discussão, né? Eu já conversei com espíritas, já conversei com ateus, já conversei com católicos, converso até hoje. Tem até um amigo do Jonas, um amicíssimo dele, que quer me conhecer e é católico, mas ele é um cara que gosta de ouvir, né, os protestantes, então vai ser legal. Eu estou ansioso por essa conversa. O Jonas vai me levar lá na casa dele e vai ser mais um amigo, porque eu tenho certeza que do jeito que a gente vai conduzir a conversa, ou a discussão, seja lá o que for, eu não vou me tornar inimigo desse católico, nem ele inimigo dos protestantes, porque a gente tem muito a aprender um com o outro. Agora, política e religião a gente pode discutir. Uma coisa que não se discute é a soberania divina. Aí sim, isso não se discute, porque a soberania divina, ela é inquestionável, ela é incontestável, ela é indiscutível e ela é inevitável. Eu falo isso e eu lembro daquele filme do Thanos, né? Dos Vingadores. E o Thanos fala no final assim, quando ele consegue estalar os dedos. Quem viu o filme? Guerra Infinita. Ele diz assim, eu sou inevitável. Thanos não é nada. Thanos é só uma ficção científica. Mas Deus, a soberania de Deus, aquilo que Deus determinou é inevitável. Diga assim, querido, eu queria que você repetisse comigo para ficar assim, bem fixado, bem pedagogicamente gravado no teu coração. Diga, a vontade de Deus é incontestável. A vontade de Deus é inquestionável. A vontade de Deus é indiscutível. E a vontade de Deus é inevitável. Eu sei que às vezes a gente olha para a vida
para a nossa vida, ou olha para a vida de amigos nossos, da nossa cidade, ou da nossa nação, e a gente tem a impressão de que está tudo fora do lugar, que está tudo dando ruim, só que não está não, porque o soberano está no controle. O soberano está no controle. E toda vez que eu desconfio que alguma coisa está errada da parte de Deus, eu estou rejeitando a soberania dele. Amém? Então não duvide do seu chamado, não duvide do que ele propõe para você. Não tenha medo, porque muitas vezes o medo me faz duvidar. Só que essa rejeição, seja com aquilo que de detalhes pequenos ele permitiu na minha vida, ou até aquilo que, quem sabe, parece grande, porque é um propósito grande, é algo tremendo na minha vida, isso provoca medo. Então, esse medo me faz rejeitar, como eu um dia rejeitei, como quem sabe tem gente aqui hoje que tem rejeitado o chamado do Senhor. Nós temos aqui, nesse momento aqui com a gente agora, e quem sabe até na internet, nós temos homens e mulheres que foram chamados por Deus, quem sabe, para pregar a muitos. Quem sabe para abrir uma célula na sua casa. Quem sabe para estar aqui no altar, compondo também o ministério de louvor. Você sabe. Talvez eu ainda, por não te conhecer tão bem, ainda não sei. Mas cada um de nós que estamos aqui sabe para o que Deus nos chamou. E se eu rejeito isso, mas eu não tenho capacidade, não tem mesmo não. Mas eu não tenho competência, não tem mesmo não. Deus não te chamou pela sua competência. Deus não te chamou pela sua capacidade. Sabe por quê? Porque Ele quer que a glória seja dele. Não vai ser você, não vai ser eu que vou transformar a vida de ninguém. Vai ser a palavra de Deus, aleluia. Então essa rejeição, ela causa bloqueios no meu entendimento. E aí presta atenção. Bloqueios na minha mente vão gerar enfermidades na minha alma. Enfermidades vão se somatizar no meu corpo. Eu percebi uma coisa chegando aqui em Cordeiro. Toda vez que a gente vai para algum lugar, que Deus nos leva para uma cidade, a primeira coisa que nós como profetas, como líderes, Deus levanta, eu não sei se você pensa assim, mas deveria pensar, quando Deus dá um cajado de liderança para um homem, para uma mulher, Ele dá esse cajado porque Ele vai fazer esse homem e essa mulher ver coisas que os liderados não veriam. Então, tanto um pastor quanto uma pastora, um evangelista, um profeta, ele consegue ver além do óbvio. Ele consegue ver, como dizia os Thundercats, a visão além do alcance. E aí você consegue prever algumas coisas, não como um voodoo, não como um adivinho, não. Mas você sabe no que vai dar aquilo. E é interessante que então, quando a gente chegou aqui, eu percebi, queridos, eu e minha esposa, a gente tem orado muito por isso. Um espírito de enfermidade muito grande na cidade de Cordeiro. Gente, e qual é a pior área da cidade hoje? A área mais defasada em termos de cidade, né? Vamos falar do município. É o hospital. Nosso hospital hoje você tem que orar para não depender dele. A gente vai lá fazer visita, a gente vê a situação, o negócio tá feio. Tá saindo o hospital novo em Friburgo, o hospital de Cantagalo é um pouquinho melhor, mas eu vou te falar, peça para não ficar doente. Porque cair no hospital hoje, ainda não virou um açougue, mas tá quase. Falta pouco para virar um abatedouro. E aí a gente começa a perceber que a cidade, apesar de ser uma cidade pequena, uma cidade que não é nem tão fria quanto Friburgo, porque Friburgo é muito mais frio do que aqui, o povo daqui tem muitas enfermidades, mas muitas enfermidades. Eu conheço pessoas que estão entrando em ciclos e ciclos de enfermidade. Ela sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro. Ela não tem um tempo assim de 6 meses que ela consiga viver sem que ela viva crises de enfermidades ou doenças. E aí o que acontece? A gente percebe que tudo isso muitas vezes tem a ver com a rejeição que está dentro de nós. Com a inaceitação, não só daquilo que está próximo da gente, como família, ou trabalho, ou a nossas próprias características, mas tem a ver com, às vezes, o afastamento que a gente vive do propósito de Deus. E a gente sabe que não é o que Deus tem para nós.
Mas a gente sabe que toda vez que o homem deixa de confiar no que Deus planejou, para confiar no que eu planejo, no que eu acho que vai ser melhor, eu inflei o meu ego. E um homem ou uma mulher com ego inflado, é muito fácil de se frustrar. Por quê? Porque o homem e a mulher que tem o seu ego inflado, ele quer estar no controle, ele quer garantir com a sua própria força a sua segurança, ele quer estar em evidência, ele quer ser reconhecido por todo mundo e ele quer ser servido. Quando na verdade a vida que Deus propõe para nós, martirizando, sufocando, diminuindo o nosso eu, é saber que a gente não deve estar no controle, porque Ele é o soberano. É saber que não somos nós que temos que estar em evidência, mas é que Ele cresça e eu diminua. É saber que por melhor que eu faça, eu não preciso ser reconhecido, porque quem tem que ser reconhecido é Ele, porque tudo que eu faço, tudo que eu tenho e tudo que eu sou deve manifestar Ele, veio dEle e volta para Ele. E eu não vim para ser servido. Nós não estamos nessa terra para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir. E servir o quê? Servir as pessoas. Porque quando eu faço para elas, eu estou fazendo para quem? Para Ele. Eu estive enfermo e vocês não foram me ver. Não é isso que diz lá o texto? Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu senti fome e vocês não me deram de comer. Porque quando a gente faz qualquer uma dessas coisas aos pequeninos do Senhor, nós estamos fazendo para o Senhor. Mas a sociedade está enferma, a sociedade está voltada para dentro, ela está querendo ser reconhecida e isso impede essa sociedade de viver o seu propósito. Então, quanto mais eu resisto a Deus, quanto mais eu resisto ao meu chamado, mais o meu ego se infla e mais natural eu me torno. E esse é o grande problema da gente ser natural. Porque Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 2, verso 20 da carta aos Gálatas: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aos Filipenses, capítulo 1, verso 21, ele vai dizer: portanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Uma pessoa que entendeu para o que veio, uma pessoa que viveu durante muitos anos, o apóstolo Paulo viveu para si, para os seus caprichos, para as suas vontades, mas ele entendia que isso tudo era lixo. E ele começa a dizer aos Filipenses: olha, o viver para mim agora não é Emerson, não é Aline, não é a Mariane, mas o viver para nós agora é Cristo. Cristo é a razão da minha vida, e o morrer se torna vantagem. Porque é muito melhor partir e estar com Ele, porque Ele é a razão da minha vida. Isso me leva a entender que, vivendo dessa forma, eu estou vivendo para o propósito. Porque viver para si, para o meu eu, é uma atitude de traição contra a soberania de Deus. Você consegue entender isso? Toda vez que você vive só para você, só para o seu propósito, para a sua vida, para o seu mundinho, você está traindo a soberania de Deus. E como a gente já disse, a soberania de Deus é indiscutível. E aí eu queria concluir, queria que você ficasse de pé. Eu queria concluir lendo um texto. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu queria que você fechasse os olhos agora. Tenho certeza que essa noite vai ser uma noite que vai, nesse fechamento, mudar, quem sabe, completamente o pensamento que você tinha acerca da sua própria vida. Nós vamos ler um texto. Você vai só ouvir, você não precisa ler, mas eu vou ler um texto de Jeremias, capítulo 29, versos 11, 12, 13. Foi um texto que Deus usou o profeta Jeremias para trazer esperança ao coração de Israel. Nessa situação,
Israel estava exilada na Babilônia. E por que Israel estava exilada na Babilônia? Porque Israel se afastou da vontade de Deus. Israel não confiou na soberania de Deus. Ela se sincretizou com outros povos, se perdeu do propósito, tentou equilibrar a vassoura, olhando para outras nações, tentou manter-se de pé, imitando outras nações, quando na verdade todas as nações do mundo deveriam olhar para ela e imitá-la. Por causa disso, Deus permitiu que eles passassem 70 anos exilados na Babilônia. E lá dentro daquele exílio, talvez, olhando para nós hoje, mas eu não estou na Babilônia, pastor. Com certeza não. Mas é possível que hoje nós estejamos aprisionados em alguns calabouços que nós mesmos procuramos. É possível que dentro de nós estejamos exilados no nosso mundo, exilados nos nossos desejos, exilados nas nossas vontades. E a palavra que Deus liberou para Israel naquele dia, através do profeta, eu quero liberar para a tua vida hoje, porque agora você ouviu a verdade. Você ouviu o que Deus pensa a teu respeito. Você sabe que existe um plano perfeito para você, que não foi escrito esse ano, não. Não foi escrito nem no dia que você nasceu, não. Foi escrito desde a fundação do mundo. Há um plano perfeito para a tua vida, elaborado por um Deus perfeito. E talvez você pense como Israel, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que é comigo mesmo que Deus conta? Então Deus diz assim para você nessa noite. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejam. Então vocês vão me invocar, passarão a orar a mim, e eu vou ouvir vocês. Vocês vão me buscar e me acharão, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o tempo. Estar aqui hoje, nesse culto de libertação, nesse culto de oração, é o tempo de reconhecer que não adianta você confiar um pouco no Senhor. Não adianta você confiar, eu confio no Senhor, mas eu confio também em mim. Não adianta. Porque a gente vai buscá-lo e encontrá-lo, invocá-lo e ser achado por Ele, e Ele ter essa comunhão conosco, essa koinonia conosco, essa intimidade conosco, quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Deus é o único, queridos, que não aceita dividir o espaço que é dele, que é o teu coração, com ninguém. Graças a Ele, Ele não é vascaíno, não aceita segundo lugar, não aceita ser vice-Deus na tua vida, não aceita nenhuma outra posição na tua vida que não seja o primeiro e único. Porque se Ele é o primeiro na tua vida, não vai precisar de segundo. Se Ele é o primeiro, não vai precisar de se Ele é o plano perfeito para a tua vida, não vai precisar de um plano B. Porque Ele é soberano e traçou o plano dele perfeitamente para a tua vida. Então esse é o tempo de confiarmos na soberania de Deus com todo o nosso coração. E nos planos dele para cada um de nós com todo o nosso coração. Você entende isso? Você acredita nisso? Confia nisso? De todo o teu coração? Então eu quero orar com você.